E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos falar sobre livros. Faz bastante tempo que não tem aqui vídeo no canal sobre livros. E iremos falar de um muito especial. Esse livro aqui, Cidadelas e Muros, como o ser humano se tornou um animal urbano. E esse livro ele é muito especial porque ele é de um amigo meu, o Alexandre Gossin. Ele é o escritor desse livro, autor desse, de outro também que eu tenho aqui, esse daqui também, e de mais um que lançou em 2020, que eu não tenho ainda, mas pretendo lê-lo. Antes de falar pra vocês o que eu achei da obra, eu vou deixar que o autor fale um pouquinho com vocês sobre o que se trata esse livro. A humanidade vive nas cidades há muito pouco tempo. Isso significa que estivemos mergulhados nas trevas da pré-história por um longo período. Mesmo assim, praticamente todas as nossas invenções e inovações foram criadas dentro das cidades, espremidas neste curto intervalo. Nossa jornada nos levará ao que aconteceu entre a descoberta do fogo e dos bits. Venha comigo, sou Alexandre Gossin e te convido a conhecer como nos tornamos o que somos, animais urbanos. Então se você gostou aí, já deixa o like para ajudar o canal, se inscreve aí para não perder nada. E eu vou fazer uma live lá no meu Instagram com o Alexandre Gossin. Então se você gostou aí dessa chamada pro livro e se você gostar desse vídeo, você pode me seguir lá no Instagram e acompanhar que a live vai ser massa. Então vamos falar um pouco aí do livro. Esse livro ele fala sobre muitos assuntos, mas a maioria deles focado em como o ser humano começou a viver em cidades. Porque a gente vive há tanto tempo aí, nossos pais, nossos avós, tanto tempo vivem em cidades, que a gente até esquece que por muito tempo não foi assim, que na verdade na maioria do tempo não foi assim, a cidade é uma coisa nova para a humanidade, então esse livro debate bastante sobre isso. Eu vou ler aqui um comecinho para vocês entenderem como que é a abordagem desse tema. Para desvendar o tema, o trabalho tentará contribuir na análise multidisciplinar do processo social, antropológico, biológico, histórico e cultural que permitiu à humanidade criar cidades e, mais do que isso, tornou o ser humano um típico animal urbano. Vocês podem ver aí que o livro vai trazer muitos assuntos. Esse livro me marcou bastante porque é um livro que traz muitas referências, então vai falar de muitos outros livros, muitos outros autores e também traz muitas imagens, muitos gráficos, muitas tabelas, que é muito legal isso, porque eu particularmente adoro ler livro que tenha muitas imagens, porque você meio que entra na história, você meio que entra no contexto do que está sendo contado. Então quando tem imagem, gráfico, essas coisas, me fascina. Aqui ó, abri uma página, ó, tem várias imagens aqui, que isso é muito interessante para um livro. Eu vou falar aqui sobre as coisas que mais me chamaram a atenção. Eu li esse livro faz uns 5 meses, então vou puxar as coisas que eu lembro que mais me marcaram do livro. Teve uma ideia bem interessante que me rendeu várias reflexões, que tá até um pouco aqui na sinopse do livro, que é como o ser humano, ele modifica o local onde ele está inserido. Então como a gente chega no lugar, principalmente na cidade, a gente modifica tudo ao nosso favor, né, para funcionar às nossas vontades. E uma coisa bem interessante, ele fala das abelhas, que as abelhas também fazem isso, né? Elas montam ali a sua sociedade, a sua colmeia ali e modificam o meio ambiente. Aí uma reflexão que ficou na minha cabeça, é lógico que a gente mudando o meio ambiente é totalmente diferente da abelha. Se a gente for olhar pra abelha modificando o meio ambiente, a gente olha como se fosse uma coisa natural e pra gente como se a gente estivesse degradando o meio ambiente. E é uma reflexão bem interessante. A partir de que ponto o ser humano ele começou a degradar o ambiente e não fazer ali um processo natural? Se você para pra pensar na abelha, a abelha ela tá modificando o ambiente na qual ela tá inserida, só que é uma coisa ali natural, uma coisa que não vai ter um malefício assim pra natureza. Já a gente não, a gente vai meio que mexer nas coisas naturais e fazer que isso vire ruim. Só que nós somos também naturais, né? Nós somos também seres da natureza. Então a partir de qual ponto o ser humano ele começa a modificar e deixar de transformar as coisas em naturais e começar a fazerem elas serem artificiais? Então, por exemplo, lá bem na pré-história, os seres humanos que aqui viviam, eles não modificavam tanto igual nós o meio ambiente. Então podemos dizer que as modificações deles eram naturais e as nossas, que continuamos sendo os mesmos seres humanos, agora temos algumas modificações que não são tão naturais assim. Então essa foi a primeira reflexão que eu me lembro do livro, que eu achei bem interessante. O livro fala muito sobre os direitos, sobre os deveres, sobre tudo que rege uma sociedade, então tudo que a gente tem que fazer para manter uma sociedade funcionando, para você ser um cidadão. Fala bastante sobre isso e fala de uma coisa bem interessante, que é sobre o quão a cidade ela é feita ao nosso favor, e essa reflexão é bem engraçada.
porque antigamente a cidade ela era sempre modificada ao nosso favor. Só que é engraçado que agora, na pós-modernidade, a cidade ela começa a não ser tão feita para nós. Por quê? Porque, por exemplo, muitas pessoas quando conseguem muito dinheiro, começam a sair das cidades ou se isolar em condomínios, então viver numa nova sociedade. Ou, por exemplo, uma pessoa vai morar no campo, vai se isolar porque não quer mais ficar dentro da cidade. Então, se a cidade ela foi feita para nós, por que muitas pessoas ficam cansadas da cidade e começam a se isolar? Tem um ponto bem interessante também, um pouco nesse assunto da cidade, de você estar vivendo na cidade, que é que agora, né, na contemporaneidade, as pessoas começaram a ligar menos para onde elas moram, porque elas têm ali um meio digital para elas se ligarem com as outras pessoas. Então nesse livro começa essa ideia de se vale mais o local onde você mora, então onde você está bem ali com onde você mora, ou por exemplo você ter acesso à internet, você conseguir se ligar na rede e meio que uma coisa sobrepor a outra. Eu não moro num lugar legal, mas eu consigo me conectar com todo mundo e viver praticamente nas redes sociais, que atualmente são assim a maior moradia de todo mundo. Então fica esse dilema aí, se o ambiente virtual ele vale mais do que o ambiente físico no qual você está inserido. Então você prefere aí morar num lugar muito bonito ou ter acesso pleno à internet ou a um ambiente virtual bem efetivo? Então fica essa reflexão aí pra vocês. Outra coisa que ele fala aqui também é que na pós-modernidade tudo é estetizado, então tudo é pautado na aparência, tudo tem que ser pautado na estética. Então isso é bem interessante que traz no livro, e um livro que eu já falei aqui no canal, que fala um pouco sobre isso, sobre as aparências, sobre as estéticas, é Quincas Borba, do Machado de Assis, que é lá, é bastante tempo atrás, é lá em 1800 e pouco que se passa a história do livro, e é bem interessante, lá no século XIX, é bem interessante porque ainda assim as coisas são pautadas, e talvez muito mais pautadas na aparência. E ele fala também que em certos pontos a ética ela cede à estética. Então às vezes a estética ela se sobressai à ética, as pessoas fazem algumas coisas, tomam algumas atitudes para serem bem vistas e não as atitudes de forma ética. É bem interessante essa ideia da estética estar sobressaindo sobre todas as outras coisas. Então acho que já deu aí para vocês terem uma ideia geral de como é a abordagem no livro. O livro é muito interessante. Se você gostou aí do tema, aí a capa de verdade eu achei muito legal. Se você gostou do tema, eu recomendo muito que você leia-o, porque o livro é muito interessante. Se você quiser ajudar o canal, você pode comprá-lo pelo link que tá aí na descrição, que é da Amazon. Comprando pelo link da Amazon, você ajuda aqui o canal. Eu recomendo demais. Eu não li esse outro dele ainda aqui, mas pretendo ler e vai ser muito interessante de trazer aqui um vídeo pro canal. E como eu disse no começo do vídeo, eu farei uma live com o Alexandre Gossin lá no meu Instagram, então me segue lá no Instagram pra não perder essa live. A gente vai trocar lá uma ideia sobre esse livro e sobre outras coisas. Então, se você quiser, me segue lá no Instagram pra não perder. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Assista os outros vídeos de livro aqui do canal. Um beijão e até a próxima. Fui!